Ludwig Guttmann foi um neurologista alemão que criou os Jogos Paralímpicos. Em Stoke-Mandeville, atuou no Centro de Reabilitação de Soldados que serviram na Segunda Guerra Mundial. Durante a sua trajetória, ele pôde compreender a importância do esporte para a reabilitação física de pessoas portadoras de deficiência. Com o decorrer da história, em 1960, em Roma, na Itália, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Entretanto, o Brasil iniciou sua trajetória no evento somente em 1972, na Alemanha. Fundado em 1995, o Comitê Paralímpico Brasileiro investe na ampliação da visibilidade e respeito ao esporte paralímpico e aos seus praticantes. O esporte adaptado cria possibilidade de prática de modalidades esportivas para pessoas com deficiência. Oi pessoal, estamos aqui no Instituto dos Cegos, que é um centro de referência para pessoas com deficiência aqui no nosso estado da Paraíba. Nós viemos entrevistar a professora Elaine. Ela tem um projeto de extensão aqui neste espaço. E é isso, fique com a entrevista. Boa tarde, gente. Estamos aqui com a professora Elaine. Nós vamos realizar nossa entrevista com ela. E é isso. Boa tarde, professora. Meu nome é Ingrid. É um prazer estar aqui com a senhora. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para ter essa conversa com a gente. Conte-nos como iniciou a sua trajetória no mundo da educação física. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. A minha trajetória no mundo da educação física começou bem cedo, Ingrid. Por volta dos 5, 6 anos, na cidade da onde eu venho, né, Maringá, todos os bairros têm centros esportivos, então públicos, e meus pais me levaram para esse centro esportivo para aprender a fazer natação. Então, ali foi minha primeira experiência. Aí depois eu comecei a participar dos eventos da cidade, competindo. Depois eu, na escola, tive acesso ao handebol, né? Me identifiquei um pouco com o handebol na escola. E quando ficou uma situação um pouquinho mais difícil, né, assim, para a gente estar estudando na escola particular, por eu ter ido num evento representando a cidade, eu ganhei uma bolsa no ensino médio e fiquei jogando pela cidade handebol, né? Então chegou o momento de fazer o vestibular lá. Naquela época tinha vestibular ainda, né? Com 17 anos. E aí eu vou fazer o quê? Daí, bom, eu gosto muito de movimentar, gosto do esporte. E por que não fazer educação física? Então passei no primeiro vestibular em educação física e aí começou o meu trabalho, não mais como aluna, né, mas pensando a educação física como docente. Durante a sua graduação em Educação Física, vimos que concluiu um trabalho a respeito dos benefícios da prática de natação para pessoas com paraplegia. Como foi essa experiência, professora? Então, a gente no curso, né, muitos dos estudantes, acredito que muitos, como os nossos alunos da UFPB, precisam estudar e trabalhar, né? Então essa foi a minha realidade também na época. E eu, desde o começo do curso, sempre tive que trabalhar. E no estágio, né, não obrigatório, tudo dentro de um clube chamado Clube Português de Maringá. Eu dava aula de natação e tinha crianças, tinha idosos, piscina profunda, e aparecia lá um rapaz usando cadeira de rodas. E eu me perguntei, poxa, por que não convidá-lo para aprender a nadar também? Então, essa experiência que iniciou ali, depois se desdobrou de uma vontade dessa pessoa em querer participar de um evento competitivo, e eu fui pela primeira vez em 1995 participar de um evento competitivo em Curitiba. Eu descobri o mundo do paradesporto, em especial ali da natação, que foi o maior foco daquele evento, e me despertou então para estudar o meu trabalho de conclusão de curso sobre os efeitos da natação para essas pessoas, né? No caso, meu aluno era tetraplégico, mas eu tinha encontrado literatura com paraplegia e acabei fazendo um estudo voltado para essa população. Professora, qual foi a sua motivação para a sua especialização em Educação Física com pessoas com deficiência? Eu acho que esse primeiro contato na graduação e com esse
esse aluno que a gente foi competir, me abriu um mundo que eu conheci, assim, através da teoria, né, através da disciplina, na época também chamava Educação Física Especial, e eu quis saber mais. Então, a especialização foi motivada por esse aspecto, né, querer ter mais conhecimento. Eu sou de uma cidade do interior, as informações demoram a chegar, então me fez buscar outros caminhos. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, na época, era a única especialização do país. Então, eu falei assim, não, é lá que eu vou. Então, buscando conhecimento mesmo. Quais projetos você desenvolve com pessoas com deficiências na UFPB? Certo. Eu sou concursada aqui desde 2010, né? Esse mês estou completando 13 anos na UFPB. Então, no início, eu me uni com outros projetos, que eu estava chegando na casa. Em 2011, eu comecei a organizar as coisas. A gente começou com um projeto mais forte em 2012, de esportes para pessoas com deficiência. Esse ano foi muito importante, porque nós concorremos a um edital do Ministério do Esporte e conseguimos comprar equipamentos. Não tinha cadeiras de rodas, não tinha materiais específicos, como bola de goalball, bolas de bocha, a gente não tinha muitas coisas aqui. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Então, eu já tive projetos com nomes diferentes, mas todos voltados para a comunidade, né, com pessoas com deficiência física, em sua grande maioria. Então, hoje, eu estou com um projeto Probex, que é condicionamento físico e esporte para pessoas com deficiência física. Com o cenário recente de pandemia, como foi adaptar esses projetos e aulas para o ambiente virtual? Eu não quero sentir que vocês sintam que eu sou prepotente, porque não é isso. 2014, eu já sabia que o ginásio didático não ia existir por um tempo, né? Talvez muitos de vocês nunca tenham visto o ginásio didático em funcionamento, mas esses projetos de extensão, eles ocorriam ali, né? Sabendo disso, eu comecei a pensar em como continuar mantendo o meu trabalho de extensão com essa comunidade. Se eu não tenho um ginásio, o que eu iria fazer? Então eu comecei a pensar em como trabalhar com essa população em lugares pequenos, a domicílio, sem nem pensar que um dia a gente ia passar por uma pandemia. E a partir daí eu comecei o quê? A desenvolver equipamentos. Então a gente desenvolveu uma esteira para cadeira de rodas. Nós começamos a trabalhar com materiais de baixo custo, como elásticos, para trabalhar com força com as pessoas com deficiência. Então, eu trabalhei isso no doutorado. Aí, quando a gente voltou, né, quando eu voltei no doutorado, logo teve a pandemia e eu estava muito fresco para mim. Então, foi mais tranquilo para mim por causa dessa experiência. Infelizmente, por causa da dificuldade que ainda temos, né, ainda com acessibilidade no nosso espaço, que me fez pensar em como trabalhar remotamente, em espaços pequenos, mas houve sim uma adaptação que é como não poder corrigir fisicamente as pessoas, mas com um grupo de estudantes bons, né, que eu tive voluntários, eu tive um bolsista, a gente foi aprendendo em conjunto e deu certo. Professora, quais são suas expectativas para a união do virtual com o presencial em relação aos esportes adaptados? É possível essa junção? Olha, particularmente eu não gosto do jeito que existe o virtual hoje. Por quê? O virtual hoje não existe preparo. A gente não tem equipamentos adequados para disponibilizar para os nossos atendidos, né, para as pessoas com deficiência no domicílio delas. Então, nós não temos estrutura adequada de tecnologia, né? Eles também têm dificuldade a ter acesso a essa tecnologia. Então, eu penso que o não presencial
ele tem que ter maior investimento. E eu acho insubstituível o trabalho presencial. Porém, um grande problema da gente, assim, o que me angustia um pouco aqui, nesse trabalho com as pessoas com deficiência, é que muitas pessoas não conseguem vir aonde nós estamos. Esse é um grande problema. Aí sim, um virtual bem feito, bem elaborado, né, com apoio de estrutura, com estudantes bem aperfeiçoados para o trabalho, com orientação do docente, com acompanhamento, às vezes, presencial, isso possa dar certo. Por quê? Vou colocar um exemplo aqui. A gente tem um rapaz que fez parte do meu doutorado, uma pessoa paraplégica, a esposa faleceu. A maior dificuldade dele é sair da sua cadeira de rodas. Ele até tem um carro, mas ele não consegue entrar no carro sozinho. Então, o trabalho remoto, ele poderia me ajudar a chegar nessas pessoas que não conseguem estar aqui. Então, é algo que eu vejo como interessante. Porém, fazer com que a pessoa com deficiência fique nesse ambiente virtual acomodar as pessoas, a sociedade, de que elas não precisam ajustar as coisas para que ela seja inclusiva, né? Então, eu tenho essa opinião. Há possibilidades? Há, mas eu ainda acho que o presencial bem feito é o melhor caminho onde todos possam estar juntos, né? É a minha opinião. Em mais de 20 anos de carreira, você deve ter ouvido diversas histórias de superação. Qual foi a que mais lhe tocou, ou quais foram as que mais lhe tocaram e que lhe fizeram continuar trabalhando com tanta paixão? Então, eu acho que eu não olho o meu trabalho, as pessoas com quem eu ajo, né, atuo, como um aspecto de superação. Eu acho que andar numa cadeira de rodas, fazer esporte numa cadeira de rodas, é uma forma do corpo de se movimentar. Eu ando, ele roda com a sua cadeira de rodas, e se ele quer estar presente nesse espaço, é algo tão natural como a gente querer estar presente no crossfit, no atletismo, na dança. Então eu não vejo nesse aspecto da superação. Porém, assim, uma coisa que me dá energia para manter o trabalho comunitário, no caso, empoderar as pessoas com deficiência. A gente não pode negar que as pessoas com deficiência, né, elas têm sobre elas certos preconceitos, né, e esses preconceitos, eles são, em sua maioria, negativos. Então, assim, o que muitas vezes essas pessoas acreditam que elas são inferiores às pessoas que andam com as suas próprias pernas, que não usam as cadeiras de rodas, né, para se deslocar. Então, hoje eu me sinto energizada com esse momento que eu estou vivendo agora, onde uma ação extensionista capacitou estudantes. Todo dia assim, que eu vejo o meu aluno bolsista, meus alunos voluntários, os alunos que vêm aqui fazer o estágio, se apropriando de conhecimento sobre o esporte paralímpico, sobre a relação com as pessoas com deficiência, olhando para elas de igual para igual, isso para mim é uma grande motivação. Então isso é muito importante. A outra coisa que eu acho muito legal, que a gente está conseguindo agora, é que esse time de rugby aí, que a gente criou aqui como participação, levou que essas pessoas se organizassem para criar uma associação. Hoje a gente tem a Associação Arretados Paralímpicos da Paraíba, onde a diretoria é formada exclusivamente por pessoas com deficiência, né? Então, eles se empoderaram, assumiram um papel de serem protagonistas para fazer com que o rugby, junto com a universidade, junto com esses estudantes, se fortaleça no Nordeste. Então, a gente não só hoje
criou essa associação, como estamos sendo reconhecidos como um polo de desenvolvimento do rugby em cadeira de rodas. Então, isso me fortalece, o que mostra que o meu trabalho, ele é ensino, ele é pesquisa, mas ele também é o empoderamento, não só do nosso aluno, que vai saber atuar diretamente com essa população de uma forma digna e adequada, mas também ver que não vai ser mais eu ou qualquer outro profissional que vai lutar por essas pessoas com deficiência, mas elas mesmas vão lutar pelos direitos delas para estarem praticando o esporte como elas gostariam de estar, fazendo a história delas. Então, para mim, isso não é superação, mas é um orgulho. Já valeu a pena demais, porque não é fácil assim a gente atuar, né? Assim, a gente está aqui, que não é a nossa casa, é uma casa cedida. Hoje a gente está aqui no Instituto dos Cegos, né? Eu queria muito que a nossa casa, o FPB, tivesse lá com aquele ginásio. Nós estamos lutando para esse ginásio ser acessível, mas a gente não parou. Então vale a pena, só por isso que a gente está conquistando. Qual a maior dificuldade que você encontrou ou encontra em sua trajetória com o desporto adaptado? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos para fomentar os nossos trabalhos, e que acredito, assim, se vocês se dedicarem a essa temática e quiserem fazer ações nessa área, é a falta de acessibilidade, que são as barreiras arquitetônicas. A gente tem uma lei de 2000, que diz sobre acessibilidade, nos transportes públicos, mas é só a gente ali na própria UFPB, no calçamento da UFPB, dentro da nossa pequeno micro espaço, entender que é muito difícil se deslocar. Então, assim, hoje eu trabalho com uma população que está aqui fazendo rugby nesse exato momento, que são pessoas, vamos dizer assim, privilegiadas. São pessoas que têm carro próprio, são pessoas que um amigo traz, então consegue não precisar do transporte público, porque o transporte público, muitas vezes, o elevador não funciona, né? Então, eu acho que a mobilidade urbana, termos de transporte, calçamento, as questões arquitetônicas, ela é um grande problema que dificulta o trabalho. E uma outra, que eu acho que em alguns momentos ela está mais forte e outras não, é a barreira atitudinal. Então, é a atitude das pessoas diante das pessoas com deficiência, sabe? E aí são os olhares nossos, né? Eu acho que no começo, nós, estudantes, profissionais, a gente fica com um pouco de medo. Como é que eu vou me relacionar com aquela pessoa? Como é que eu vou ensinar aquela pessoa? Mas depois o convívio com elas vai mostrar para a gente que a nossa educação física, o nosso modo de fazer as coisas é plural. E as pessoas vão aprender isso aqui. Mas enquanto elas não se envolverem, enquanto estudantes, professores, nossos colegas de curso também, não estiverem dispostos a sentar, a olhar um para o outro, a ter essa empatia de que eu ensino, mas eu também aprendo com o outro, eu acho que isso vai facilitar um pouco mais, né? E assim, eu aprendo sim com uma pessoa com deficiência. Ela também tem muito a me ensinar. Então, quando a gente quebrar isso e esses profissionais, estudantes perceberem isso, eu acho que essa barreira atitudinal vai se quebrando e vai ficando natural a gente trabalhar com pessoas que não escutam, pessoas que não ouvem, pessoas que não se locomovem com as suas pernas e de formas diferentes. Então, eu acho que essas são grandes barreiras ainda a ser quebradas. Como é o campo de trabalho para quem deseja trabalhar com pessoas com deficiência? Onde a educação física atua, é onde também podemos atuar com pessoas com deficiência. Então, no contexto da licenciatura,
na escola e todos os desdobramentos que a gente pode ter no ambiente escolar e fora dela também. Então, é bem amplo, né? Na saúde, na área do fitness, de forma geral. Certo. Para encerrarmos, qual o conselho que você daria para quem tem interesse em seguir nessa área de esportes adaptados? O conselho que eu dou para os estudantes é a gente sair da universidade, né? Sair da sala de aula. A gente precisa ter contato com as pessoas, né? A gente precisa, no caso ali, se a pista de atletismo, a gente tem alunos com deficiência lá, a gente precisa ir lá perto. A gente precisa sair da universidade, onde tem os projetos, onde a extensão funciona, onde a extensão de pessoas com deficiência está funcionando, a gente precisa ir lá. Então, para que a gente possa romper esse medo, esses preconceitos sobre a pessoa com deficiência, a gente precisa se aproximar delas. Então, o conselho que eu dou é estar perto dessas pessoas. E agora, no final de maio, nessa semana aí onde a gente vai estar apresentando esse trabalho, no dia 25, 26 e 27, a gente vai ter o aberto de rugby em cadeira de rodas no Instituto dos Cegos, período manhã e tarde. Venham aqui conhecer. Então a gente vai ter atletas da Paraíba, de Pernambuco, de Brasília. Comecem por aqui. É isso, professora. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer. Joia, eu que agradeço.